Boa noite, Edna. Vamos chamar o povo. Chama o povo aí. Deixa eu ver se... E aí, vai para tarde em Truicanos, dia 29. Dia 29 tem coisa aí, né? Freia. Beijinho. Freia? Ela não tá aparecendo não, cuidado pra você não derrubar aqui. Ela não tá aparecendo não, é só a foto dela. Que tá aqui, Morgana. Falei em Freia. Morgana já deu aqui. Freia? Mas ela fala. Não, fala não. Hoje ela não fala não. Ela tá escutando. Ela tá escutando e tá vendo. Ó, ela tá vendo aqui, ó. KKKKK, Morganinha. Ela dá tchau, Fred. Tchau, Fred. Ela tá te vendo, só não consegue ver ela. Vá, passei por baixo. E aí, vamos chamando o povo. Aguardar um pouquinho enquanto o pessoal entra. Hoje, nossa live semanal, que não é semanal. Eu amo ela. Ah, ela tá dizendo que te ama, Morgana. O quê? Freya tá dizendo que te ama. Mas como você tá escutando? Não, porque ela tá escrevendo aqui, ó. Ela escreve aqui, aí dá pra ler. Diz que eu amo ela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá Eu escrito. não tô conseguindo enxergar. Mas é porque é escrito, não sabe ler não. Ela diz aqui, ó. Diz Mas é porque que eu eu não. amo ela. Mas só que eu não tô enxergando o negócio. Mas só que eu não tô enxergando. Mas só que eu não tô enxergando a bola. Mas não dá pra enxergar não. É pequenininha demais. Vá. Cuidado pra não bater aí. É apertado, né? Eu tenho uma Morgana também. Tu tem uma Morgana também? Tenho. Ia ser Morgana e Arthur. Então. Ia ser Morgana e Arthur. Só que o que aconteceu? Quando o Messias engravidou de Adonis... Oi, Bel! Boa noite, querido. Quando o Messias engravidou a primeira vez, que foi de Adonis, a gente queria colocar Arthur. Só que já tinha um primo meu, já tinha tido um filho, né? E colocou o nome Arthur. Tô mais velha com 15 anos. Eita, massa. Já tinha tido um filho colocado no nome Arthur, um primo meu. Depois, um amigo meu, amigo próximo na época, tinha tido um filho também. E tinha colocado o nome Arthur. Aí eu digo, não, é Arthur. É Arthur demais, né? E Arthur, dois Arthur na mesma família fica complicado. Então bora rodar atrás de nome, né? Vamos rodar atrás de nome. A gente rodou. Boa noite, Raquel. Boa noite. E aí vamos... Oi, Clau. E aí vamos escolher o nome. Rodamos. Chegamos em Adonis, né? Mas a gente já tinha na cabeça que se fosse uma menina seria Morgana. Seria Arthur e Morgana, né? Mas aí virou Adonis. Quando ela engravidou a segunda vez, foi uma latomia, porque ela não queria mais colocar Morgana, porque já tinha sido uma expectativa da primeira gravidez, aí pensou em outro nome, aí pensamos em Safira, em Dora,
Ravena aí, quase que esse é o nome, Ravena, Messias achou muito pesado, depois se arrependeu. E aí a gente voltou à ideia inicial, né, de colocar Morgana, e ficou Morgana. Oi, querido, tudo bom? Saudade de ti. Vamos chamando o povo aí. Chamemos, compartilhemos essa live, que a gente vai falar um pouco sobre... É um tema, depois que eu coloquei, que eu lancei esse tema, o que tem que ser, tem muita força, exatamente. Jonas, boa noite. Depois que eu coloquei esse tema, eu fiquei pensando, isso vai ser polêmica, né? Porque é armadilhas do fácil acesso, e a gente já vem de uma luta tão grande para que as pessoas tenham acesso fácil à bruxaria, à Wicca, né? Para que a prática esteja mais acessível às pessoas. Mas, como tudo que é invenção e como tudo que é proposta nobre, às vezes elas são desvirtuadas, né? Às vezes as coisas acontecem e são desvirtuadas. E o que era instrumento se torna arma, né? O que era um instrumento para ajudar se torna uma arma de dominação, de enganação. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Engraçado. Ah, sim, já falei. É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, sobre essas armadilhas, né? Porque existem sim algumas armadilhas, e eu peço que vocês me ajudem. Vani Glass, boa noite. Vamos dizendo de onde são, gente, pra gente, porque chegou gente nova no círculo externo. A gente já tá aqui com Paraíba, já tá com Ceará, já tá com Pernambuco. Tem Cajazeiras, Palmares, Vaniglésio, eu não sei de onde é, eu não lembro de onde é. Tem Cajazeiras, né? Tem Fortaleza aqui, obviamente. Tem João Pessoa aqui, obviamente. Tem Quixadá. Bel, tu tá em Quixadá? Ou tá em São Paulo? Porque se não tiver, tem São Paulo, porque Fred está em São Paulo, acredito eu. Enfim, temos uma tá em Jampa. E aí a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Não é uma aula, não se trata de, como nas outras lives, a gente desenvolver um tema assim que ajude na questão das práticas, mas essa conversa de hoje pode ser que dê um norte para a gente e para muita gente e ajude em sua busca, né? Porque o caminho da bruxaria é um caminho de busca. A gente, quando começa e quando atende o chamado da deusa, automaticamente a gente se torna um buscador. E a gente permanece sendo um eterno buscador. Porque mesmo que a gente entre em uma tradição e a gente atinja, né, todos os graus que aquela tradição oferece, é preciso a gente desconstruir uma ideia, por exemplo, tem muitas tradições que têm o grau de elder, né? Muito comum a gente ver em tradições, aqui no Brasil também, tradições que têm os dedicados, os iniciados, primeiro iniciado, segundo iniciado, tem o elder, e as pessoas talvez ou romantizem ou idealizem a figura do elder. O elder não é aquele que sabe tudo, né? Porque ninguém sabe tudo, ninguém aprende tudo. O elder é aquele que no processo de busca passou a conhecer todos os mistérios daquela tradição, daquele grupo, certo? Passou a vivenciar todos os mistérios. Então o elder é aquele que acessa todos os aspectos e todos os mistérios vivenciados em um determinado grupo. É nesse sentido que o elder pode ser confundido com a figura do mestre. Mas um elder não é mestre. Eu detesto esse termo mestre. Às vezes eu escuto, tento dizer assim, não chamo de mestre, não.
Já chamei minha iniciadora de mestre, ela tem a mesma ojeriza, né, desse termo, porque um mestre dá a ideia de alguém que domina tudo e tá em São Paulo também, só mês que vem que... Ah, certo, tá em São Paulo, Belo. O mestre é aquele que domina tudo, sabe de tudo, tem resposta para tudo, né? Tanto que a gente vê nessas parábolas, a gente vê nesses contos, né, em que um discípulo chegou para o seu mestre, e o mestre muito serenamente, geralmente o mestre é uma pessoa serena, né, uma pessoa de um humor interessante, mas o humor de uma pessoa que já viveu tudo. E nós não somos, né, donos de tudo, de todo o conhecimento. Ninguém é dono de todo o conhecimento. A gente compreende o elder como aquele que já trilhou todo o caminho naquele grupo. Então é a pessoa que tem como orientar. Mas um elder também é um buscador, né? O elder também é um buscador, o iniciador também é um buscador, porque no processo de aprendizado, no processo de autoconhecimento, nós continuamos trilhando. E quando a gente continua mergulhando no autoconhecimento, continua mergulhando nesse aprendizado, a gente continua angariando sabedoria, poder pessoal, a gente aprendendo, né? Se libertando de alguns padrões, enfim. Então esse aprendizado ele não acaba quando a gente atinge o grau máximo de uma tradição. Muito pelo contrário, é aí que começa, tá? Então, precisamos desconstruir essa figura, né? Primeiramente, e começar a tocar nesse tema. Vamos tocar nesse tema. Armadilhas, né? Armadilhas do fácil acesso a Wicca. Eu acredito que... Eu tenho Vânia aqui Oi, Nanda. Boa noite. Também que eu passei aqui, acabei não vendo. Nanda, boa noite, se você estiver aí ainda. A gente tem gente da Vânia aqui, a gente tem gente de outras vertentes, temos pessoas do círculo externo. Nessa conversa, eu acho que dá um enriquecimento legal aqui nos depoimentos e nos testemunhos de vocês. Quando eu coloquei o tema, eu botei assim, as armadilhas do fácil acesso, né? E aí eu pensei, o que é armadilha, né? Vamos pensar no que é armadilha. Quando a gente pensa em armadilha, a gente pensa em ratoeira. A gente pensa em aqueles desenhos animados que a pessoa coloca uma maçãzinha assim, né? Quer pegar um animal, capturar um animal, pega uma maçãzinha, pega um pau, bota uma caixa por cima, amarra numa corda e se esconde. A gente pensa naquelas cordas esticadas em que alguém bate, quando bate sobe uma rede e captura essa pessoa. Então assim, e geralmente vem com uma promessa de um prêmio, né? Geralmente tem um atrativo, existe um elemento atrativo para uma armadilha, porque algo precisa chamar a atenção de alguém, da presa, para que ela chegue até essa armadilha. Oi, Bove. Algo precisa, né? Algo precisa chamar a atenção da presa. Então a armadilha, eu estava até pesquisando, eu anotei aqui, vem do latim armatus, ou armatus, né? Que significa prover de armas, dar armas, ou usar armas. Aí a gente vê as engenhocas, né? Que são usadas como armadilhas. E isso etimologicamente, né? Isso etimologicamente, a palavra armadilha significa prover de armas. Mas semanticamente, né, ela vem no sentido de enganar, de prender, de capturar. Então vamos pegar essa coisa do enganar e vamos pegar essa coisa do capturar, né? O que a gente faz quando a gente quer enganar? A gente oferece algo, né? Existe uma processa no processo de enganação, uma promessa no processo de enganação. Quando eu quero, quando os golpes, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Você veja os golpes. Chega alguém e manda uma mensagem de texto para um desavisado, uma pessoa que não tem muito costume tem muita vivência, né, com redes sociais, ou com aplicativos, ou com coisa, aí vem dizendo, você está devendo
uma quantia, né? E quase todo mundo deve algo e a pessoa acaba achando que é verdade. Você precisa resolver tal coisa, você deve pagar urgentemente o valor de tal coisa, senão o seu nome vai para tal órgão, enfim. Então aí as pessoas... Ou então você oferece, parabéns, você ganhou uma promoção de não sei o que, para isso você precisa depositar tanto, pronto, aí cai o golpe. Geralmente a armadilha vem nesse processo de enganar. Então enganar, quando a gente para enganar, a gente oferece algo. E depois vem o prender, né? O capturar. Pensa assim, num pássaro que é capturado. Quando ele é capturado, ele fica numa gaiola. Né? E quando ele fica na gaiola, ele fica assim, ó, voando de um canto para o outro para a gaiola. Ele não consegue se libertar daqui. Então ele voa, às vezes ele fica voando em torno de si, só para se exercitar, mas ele não sai mais daquele. Ele está preso, está capturado. Então a armadilha que pode capturar uma pessoa, eu compreendo da seguinte forma: a enganação acontece porque ela capta a pessoa pelo ego. E aí prende essa pessoa num ciclo vicioso, que é a tal da gaiola. Né? Então, às vezes nós vamos em busca de algo pelo ego. Muitos chegam na bruxaria por um desejo do ego. Eu quero poder. Eu quero ser o gostosão, ser a gostosona e ter o amor de qualquer pessoa que eu deseje. Eu quero ter dinheiro e ficar podre de rico. Eu quero que todo mundo faça aquilo que eu desejo. Sabe, é sempre o eu quero, ego, eu. Eu sou o centro do mundo, eu quero tudo para mim. Quando a vontade é genuína, as pessoas enxergam que existe algo além disso. Se depara com os desafios, compreende que o desafio é duro, é grande, mas decide trilhar esse desafio. E no meio do caminho descobre que o sentido da busca não é o poder, o sentido da busca não é o domínio, o sentido da busca não é ser o centro de nada. Né? Mas muitos se auto-enganam e acabam caindo no discurso sedutor que o próprio ego gostaria de ouvir. É o falar aquilo que eu quero ouvir. E aí eu vou atender a esse chamado, né? Então é nesse momento em que a pessoa é capturada pelo ego, por um desejo, porque muitos hoje não têm tempo nem querem investir tempo, não têm a força de vontade ou não têm a disciplina para se dedicar a algo profundo como a bruxaria, e aí querem tudo pronto, e aí querem tudo nas mãos, sem nenhuma transformação, sem nenhuma ferida, sem nenhum processo. Porque o processo iniciático é um processo de autocura, mas é um processo de tocar em feridas e às vezes provocar algumas feridas também. A gente mergulha numa noite escura da alma, né? Que parece bonito, tem até música para isso e oração para isso. São João da Cruz, né? São João da Cruz tem até um poema para isso que Lorena McKennitt transformou numa música chamada Dante's Prayer, né? Oração de Dante. Foi até tema de novela. E fala dessa noite escura da alma, né? Fala da gente ficar sem chão em alguns momentos e não saber para onde vai. E aí é um processo doloroso, porque nesses momentos a gente só tem a nós mesmos, que até a nossa fé fica abalada. E a gente chega num ponto que descobre que ou pela própria força a gente sai daquele buraco, ou a gente sucumbe nele. Então, vivenciar processos iniciáticos é se desafiar a mergulhar em determinados processos que não são prazerosos, não são românticos, não são florzinhas, né?
Tocar na ferida mesmo. É olhar para a ferida, para as mazelas da gente. É vivenciar padrões, reconhecer padrões que acontecem na nossa vida e tentar se transformar. E ao se transformar, tentar aprender. Né? Desculpa. É essa música mesmo, não é Dante's Prayer, não. É Dark Night of the Souls. É isso aí, obrigado, Eurípides. É Dark Night of the Souls. Eurípides escreveu aqui. Muito, muito obrigado. Não é Dante's Prayer. É Dark Night of the Souls. Noite escura da alma. Né? Então, entendendo, uma vez que a gente entende o que é armadilha, a gente vai entender que no processo da busca a gente pode cair em algumas armadilhas, porque muitos, a princípio, são levados pelo ego, atendem o chamado ou despertam o interesse pela bruxaria pelo ego. Algumas pessoas já chegaram para mim pedindo dedicação porque queria se vingar de uma pessoa, porque queria ter poder, porque queria ter, sei lá, queria se sobressair, né? Ser a última bolacha do pacote, mas viram que não era assim, né? Depois de algumas conversas perceberam que não era por aí o caminho. E aí, mas essas pessoas tendem ao visitarem outras pessoas ou outros grupos, caírem em algumas armadilhas, né? E hoje, gente, a Wicca tá assim. E quando eu falo a Wicca, eu estou falando da Wicca entre aspas, né? A Wicca está em praticamente todo e qualquer lugar. Tudo quanto é canto. Oi, Damon. Boa noite, meu querido. A Wicca está em tudo quanto é canto, né? Você vê vários podcasts sobre Wicca, você vê nos canais de vídeo, você vê vários canais que falam sobre Wicca, os sites pululam aí na internet sobre Wicca, livros nem se fala, mas eu quero me ater aqui a redes sociais, a rede, né, internacional de comunicação, a internet. Você vê nas redes sociais aí os diversos grupos, né, os grupos de discussão do que falam sobre Wicca, e assim, muitas vezes a gente conhece quem são as pessoas por trás desses grupos, muitas vezes nós não conhecemos quem são as pessoas, né? Nós não sabemos quem são as pessoas. E aí o desavisado, quando eu digo o desavisado é o buscador no início da sua busca. As pessoas que acabaram de ouvir o termo podem chegar e se deparar já com algumas falas que ou vão assustá-los, né? Vão causar um choque, porque por práticas que são exóticas ou por conceitos que são muito assustadores e dão a isso o nome de Wicca, ou vão ser seduzidos por promessas, né? Por promessas de linhagem, sabe? Promessas de legitimidade por conta de serem antigos, ou por promessa de super feitiços, super práticas, que você venha e você vai, né, sei lá, aprender o Avada Kedavra, né? Então as pessoas acabam caindo em determinadas armadilhas, em determinados discursos, pelo desconhecimento. Existem muitas armadilhas, né? Existem muitas armadilhas. Porém, e assim, eu acho que uma coisa que contribui para o surgimento dessas armadilhas é o fato da Wicca, aparentemente, porque acho que existe um erro de interpretação aí, por parte de algumas pessoas. Aparentemente, a Wicca é uma religião que abarca práticas diferentes, né? Que aceita ou se dar bem com práticas de outras culturas. Claro, se você for pesquisar um pouco mais a fundo a história da Wicca, porque há quem diga assim, né? Tem um povo que diz assim, a Wicca é uma religião antiga. Não, a Wicca não é uma religião antiga, a Wicca é uma religião moderna. A Wicca é uma religião que surgiu, eu digo, foi
publicada, né, publicizada, ela veio a público na década de 50, em 1950 e pouco, quando Gardner veio dizendo que era de um grupo de bruxos, né, que antigamente os bruxos eram chamados de Wicca, e ele nem propôs uma religião, ele não propôs uma religião chamada Wicca. Tanto que as pessoas antes, né, grupos de outras vertentes de bruxaria, nem chamavam as pessoas que Gardner, as pessoas que estavam vinculadas a Gardner de Wiccanianos, chamavam de Gardnerianos, né? Nesse comecinho aí chamavam de Gardnerianos para diferir de outros ramos de bruxaria, porque existia um desdém na época, né? As pessoas não davam crédito ao que Gardner propunha. Mas ele quem trouxe a público a bruxaria, e ele fez realmente uma colcha de retalhos, vindo daí do Coven em que ele foi iniciado. Bom, eu não tenho propriedade para falar de Gardner enquanto gardneriano, né? Porque eu não sou gardneriano. Mas o que se sabe é que muitas das práticas, né, são amálgama da Rosa Cruz, da Golden Dawn, da tradição de Aleister Crowley, né? Tem coisa da franco-maçonaria, a gente encontra elementos da magia, da alta magia, da magia cerimonial na Wicca, e elementos da bruxaria folclórica, né? Do folclore inglês, do folclore britânico. Então Gardner veio com essa coisa que Doreen depois deu uma ajeitada, deu uma estruturada, e pronto, criou-se um corpus, um sistema completinho, né, que funciona. E aí esse sistema passou a ser chamado de Wicca. E esse sistema tem um conjunto de características, né, que em sua prática abre espaço para determinadas práticas de outras culturas. Mas essas práticas elas vão se restringindo no que diz respeito ao exercício da magia, à prática da feitiçaria, né? Porque existem vários sistemas mágicos. A gente não está falando aqui de sistemas religiosos dentro da Wicca, a gente está falando de sistemas mágicos integrados na Wicca, como, por exemplo, magia astrológica, como, por exemplo, magia natural, como, por exemplo, magia planetária, né? Magia elemental. Então, assim, são técnicas ou são sistemas mágicos que são adotados, né, na Wicca, mas isso não quer dizer que ela vai entrar na liturgia da Wicca. A Wicca tem uma liturgia muito específica, né, e muito própria. A Wicca tem um sistema de crenças muito próprio. E é exatamente nesse ponto que a gente vai ver o quê? Existem elementos, características, crenças, paradigmas, práticas, liturgias que definem a Wicca como ela é. Então, vamos sendo filosófico aqui, de algumas ordens mágicas existe também, sim, dizem o que é a Wicca. Então, sendo filosófico, se eu tenho elementos que dizem o que eu sou, existem elementos que dizem o que eu não sou. Eu sou cabeludo, logo eu não sou careca. Eu sou gordo, logo eu não sou magro, certo? Eu sou brasileiro, logo eu não sou britânico ou africano, certo? Então, assim, se existem elementos que me definem como sou, existem elementos que me definem como não sou. E partindo dessa ideia, né? A gente vai compreender que existem coisas que definem a Wicca, existem práticas, características que dizem que aquilo é Wicca, e existem práticas que dizem o que não é Wicca, né? A partir do momento em que você adota determinadas práticas, aquilo deixa de ser Wicca, parte para ser alguma outra coisa. Só que algumas pessoas não têm essa noção, e aí saem colocando práticas
exóticas no sentido de estranhas, estrangeiras, né? Mistura elementos filosóficos que são díspares, aquilo que a Wicca diz ou reza, e colocam o carimbo, a alcunha de Wicca naquilo ali. E aí as pessoas que são desavisadas acabam acreditando que aquilo é Wicca. E aí ou as pessoas vão odiar a Wicca, ou as pessoas vão ser enganadas. Entendem? Então, assim, o que é Wicca? O que não é Wicca? Eu acho que vale as pessoas, na Vanem, por exemplo, temos práticas diferentes. Vemos uma diferença entre feiticeiro e bruxo, sim. Onde todo bruxo é um feiticeiro, mas nem todo feiticeiro é bruxo. Verdade. E sabe o que... E sabe que se você for para Portugal, Claudivan, se você for para Portugal, é engraçado. Wiccanianos em Portugal, a gente tem a noção de que... Também, aqui no Brasil, nós temos a noção de que nem todo feiticeiro é bruxo, mas todo bruxo é feiticeiro. Porque todo praticante de bruxaria pratica a feitiçaria. Mas nem todo praticante de feitiçaria tem esse componente religioso que define a bruxaria, né? Aí a gente tem essa percepção. Se você for em Portugal, você vai ver que é o contrário. Lá o que nós compreendemos como feiticeiro, lá se chama bruxo. E lá o que compreendemos como bruxo, lá se chama feiticeiro, né? Isso é uma questão linguística, né? Bem interessante. Mas sim, isso aí procede, né? Isso que tu está dizendo. Então, assim, a partir do momento em que eu começo a colocar práticas estranhas e chamo isso de Wicca, eu estou entrando num terreno que é perigoso, né? Eu estou entrando num terreno perigoso. E a Wicca, ela não tem uma organização, ela não tem uma... Até já tentaram, né, fazer isso, mas não dá certo. A Wicca, ela não é uma religião que se centra numa figura de poder, né? E que vai a partir dela vão se vincular todas as tradições. Não. Os covens, os grupos e as tradições são autônomos, né? Os covens, os grupos e as tradições são independentes. E aí cabe ao próprio buscador, né? Então, assim, isso é um cuidado que o buscador há de ter em perceber que aquele grupo, aquela prática daquele grupo realmente é Wicca. Eu acho que não cabe a instituição nenhuma, grupo nenhum, dizer o que eu faço é Wicca, o que eu faço não é Wicca. Eu acho que cabe ao próprio buscador ir, né, ir na sua busca, se pegar, né, se agarrar àquilo que... A princípio nas literaturas, né? A princípio nos livros. Tem os livros que falam do que é Wicca. Pegue esses livros clássicos, leiam, pegue os autores como Gardner, pegue autores como Doreen Valiente, como Raymond Buckland. Esse povo, né? Lois Bourne, né? Patricia Crowther. Eu estou falando desse povo que está mais ligado a Gerald Gardner. Esse povo que está mais ligado a umas crenças que são bem simples e que realmente está mais perto da fonte, que era Gerald Gardner. E cujas práticas são realmente Wicca. Você vai ver em todas elas que o que se caracteriza como Wicca, dentre diversos outros paradigmas, é o culto a Deus ou Deus, o culto a um casal sagrado, independente de dizer quem é a origem de quem, né? Porque você vai ver, até nesse culto, você vai ver visões diferentes, né? Há quem diga que foi um uno sem nome, sem sexo, sem gênero, que criou a deusa e o deus igualmente. Há quem diga que foi que foi a deusa, né, que criou tudo a partir de uma grande masturbação. Ela criou o deus e deu origem à sua outra parte, e juntos criaram o todo. E há fontes que descartam até a presença do Deus, né? Então, você vai ver, mas independente disso, você vai ver que existe um culto a uma divindade feminina, existe um culto a uma divindade masculina.
E esse culto vai se organizar em celebrações lunares, que são chamadas de esbás, em celebrações solares, que são chamadas de sabás. Dentro dessas celebrações você vai vivenciar os mistérios do nascimento, crescimento, amadurecimento, declínio, morte e renascimento, né? O que a gente chama de roda do ano, que são os rituais solares. Há quem diga que os rituais lunares também compõem a roda do ano, enfim. Há quem diga que não. Mas enfim, você vai ver esse conjunto de rituais. Dentro desses rituais você vai ver que a prática wiccaniana ela acontece dentro de um círculo mágico organizado em torno de um altar, né? No qual esse altar ele consta como uma mesa de ofício, uma mesa de trabalho, né? Depois ele ganhou essa conotação de mesa de adoração, né? Mesa de culto, porque ali estão representadas todas as forças que nós cultuamos, mas ao mesmo tempo ele é uma mesa de trabalho, como um professor tem uma mesa para escrever, para preparar suas aulas, como um marceneiro tem uma bancada para fazer tem uma bancada com as suas ferramentas, um artesão tem um motor, né? Tem um motor que o negócio fica, enfim, né? Como qualquer artífice, como qualquer profissional tem a sua mesa de trabalho. O altar ele funciona como uma mesa de trabalho. Na Wicca ele é visto dessa forma. Entendeu? Então essa é uma outra característica. Esse círculo mágico ele tem uma função que é diferente um pouco do círculo mágico da alta magia, da magia cerimonial, que é um construto de proteção, né? Para manter todas as forças fora. Todas as forças evocadas fora desse limite, para proteger o operador. O círculo mágico wiccaniano tem o poder, sim, de deixar algumas forças fora, mas ele tem o poder de... Ele é feito para chamar para dentro de si as forças das quais o bruxo vai precisar para realizar sua magia, inclusive forças divinas, né? Então é um construto que ele é um instrumento de proteção, mas também é um local sagrado colocado entre os mundos, e ele é um grande container, né? Ele é um grande contedor da energia invocada, trabalhada, gerada, né? Para que ela não se disperse e que ela seja enviada com toda a sua força para o seu alvo, o seu objetivo. Então essa é uma outra característica da Wicca, a visão do círculo mágico. A outra característica da Wicca é a prática da feitiçaria, né? Outra característica da Wicca é a distribuição, é a sua organização em covens, né? Então assim, existe os instrumentos mágicos, tudo isso. Existe uma série de elementos que vão definir a Wicca. E existem crenças e paradigmas, né, que vão definir esse sistema como Wicca, né? Por exemplo, aí a gente vive de vez em quando tendo umas discussões, né, com relação a alguns pontos. A Wicca é uma religião que preza pela liberdade, né, pelo poder de escolha da pessoa e pela liberdade da pessoa sobre si. Então, tudo aquilo que fere a liberdade, tudo aquilo que fere o poder da pessoa sobre si mesma, é uma coisa que não é adotada na Wicca. Então, por exemplo, incorporação é uma coisa que não existe dentro da Wicca. Há quem chame os processos de canalização na Wicca de incorporação, mas não são a mesma coisa, certo? Não, embora haja graus diferentes, mas não são a mesma coisa. Canalização é uma coisa, incorporação é outra. Estou falando aqui diretamente para wiccanianos, para pessoas que já têm um conhecimento sobre a Wicca, né? Aí, a partir do momento em que uma pessoa fica querendo inserir práticas de incorporação dentro dessa prática e querer chamar isso de Wicca, é algo complicado. Porque isso vai de encontro com o que o nosso paradigma de liberdade define como liberdade.
o poder de si sobre si mesmo, né? Meu corpo não é um veículo, um cavalo, né? Não, meu corpo é meu corpo. Eu sou o dono de mim mesmo. Eu posso ampliar a minha consciência e sintonizar a minha consciência com a consciência de outros seres e ter uma sinergia e ter uma conexão. Mas eu não vou deixar de ser eu mesmo e a divindade não vai deixar de ser a divindade, né? Mas principalmente eu não vou deixar de ser eu mesmo. Certo? Eu vou continuar sendo Lee, eu vou continuar sendo Polanyi, eu vou continuar tendo a minha consciência durante esse processo. Certo? Mais profundo que o processo indica. Então, assim, outra coisa que nós não temos é sacrifício de animais, né? Sacrifício de animais. Não estou dizendo que isso é algo condenável, mas eu estou dizendo que na Wicca não tem. Então, a partir do momento em que alguém quer inserir práticas de sacrifício de animais dentro da Wicca, aquilo não é Wicca. Certo? Então, é preciso ter cuidado e as pessoas que estão começando sua busca precisam conhecer os autores clássicos, porque eles vão, se você não tem acesso a um coven com linhagem, se você não tem acesso a um grupo sério, né, que já tem um trabalho de muito tempo, que já esteja desenvolvendo um trabalho interessante, que tenha pessoas que possam falar sobre esse trabalho. Claro, vai ter sempre o povo do contra, mas em todos os grupos vai ter sempre gente do contra, mas esses grupos eles tendem a permanecer. Grupos que têm trabalho sério tendem a permanecer, né? E aí você vai vendo agora, mas é um compromisso do buscador. Buscar nas fontes primordiais, nas fontes principais, as fontes primeiras, é um Gardner, é uma Louise Bourne, é uma Patricia Crowther, é um Doreen Valiente, é um Frederic Lemond, sabe? Buscar nesses autores aquilo que é característico da Wicca. E aí depois você vai ter uma base, você vai ter um chão para pisar e dizer, isso condiz com isso que isso condiz com isso que eles dizem, isso não condiz com isso que eles dizem. Então, a partir do momento que você já tem esse filtro, você já pode andar em sua busca com mais segurança. Fica mais difícil você cair nas armadilhas, né? Que essas facilidades trazem. Por que eu falo de facilidades? Porque assim, o acesso ao que se chama Wicca está muito grande. Está muito fácil. Hoje é muito fácil entrar em contato com qualquer pessoa, né? As redes sociais aí uniram e diminuíram a distância de praticamente todo mundo. Se eu quiser falar com ela, pode ser que a pessoa não me responda, né? Mas eu tenho acesso a qualquer pessoa do mundo. Se eu quiser mandar uma mensagem para a Laurie Cabot lá em Salem, é só chegar no Facebook dela, é só chegar no Instagram dela. A filha dela, Penny Cabot, que tá hoje é mais ativa do que ela, né? A Alexander Cabot, né? Se eu quiser chegar a Patrícia Crowther, não, a outras pessoas, então eu posso chegar a outras pessoas. É só chegar nas redes sociais, aí isso aí vai agora depende se elas vão responder, mas a gente pode chegar até elas, certo? O acesso hoje está muito fácil. Está fácil para quem é sério e também está fácil para quem não é sério. E diga-se, quem não é sério tem muito mais glamour, né? Oferece muito mais estilo do que quem é sério. A gente vê hoje uma Wicca plastificada nas redes sociais, né? Isso vem de uma tendência, tá? Isso vem de uma tendência dos canais, né? Dos canais pessoais. As pessoas estão se tornando cada vez mais sofisticadas, né? Nas suas produções, as pessoas estão melhorando a sua produção, estão tendo consultorias aí, né? Uma assessoria interessante de pessoas, né? Que ajudam na questão da publicidade. Muitas pessoas, muitos praticantes de bruxaria já têm um conhecimento na área de informática, na área de design, na área de publicidade, e isso ajuda também essas pessoas. Mas aí, isso aí a gente tem que tomar um cuidado para não achar que a Wicca é um cenário de um canal de TV. Quando não é.
Eu até já pensei, assim, quando a gente sendo do clã, eu até já pensei em fazer algo desse tipo, mas aí eu parei e pensei, não, eu vou deixar mais caseiro. Porque tem muita gente já que faz uma produção dessas, né? E isso pode fazer com que eu venda uma imagem do que eu não sou. Eu prefiro mostrar meus fiozinhos assim do que fazer um penteado, mostrar minha barba mal feita, sabe? Minha casa aqui, as paredes. Um quadro que eu tenho aqui, acho que os quadros vocês veem mais, né? Uma coisa muito mais caseira, né, do que uma coisa artificial. Para que as pessoas vejam que a Wicca não é essa pintura, né? É uma coisa que é possível, que é factível. E eu vejo muitos bruxos sérios fazendo a mesma coisa, né? Esses que são assim, os mais antigos, eles primeiro que eles nem aparecem muito, mas quando aparece assim, na sua sala, na sua cozinha, né? Porque a busca deles não é fama, é informar, é orientar, né? Então, cuidado com essa Wicca plastificada. Não caiam no erro de achar que a Wicca é para ser um cenário, né? Um cenário, eu digo, porque a gente acaba caindo numa busca, né, por apetrechos, por objetos, e a gente se perde nessa busca, é uma armadilha, né? A gente se perde da conexão com o divino. Então, existem alguns cuidados que a gente deve ter, certo? O primeiro cuidado é com esses bloggers, né? Eu não me refiro a todos, tá? Eu me refiro a esses que vendem uma Wicca muito sofisticada, esses que vendem uma Wicca muito glamourizada, esses que vendem uma Wicca muito artificial, né? Que promete muita coisa. Cuidado, né? Porque a Wicca não é muito assim. A Wicca é pé no chão. Cuidado com promessas de super feitiço. Sabe o que é promessa de super feitiço? Uhum. Sabe o que é promessa de super feitiço? É dizer assim, eu tenho o grimório de, sei lá, Nostradamus. Eu tenho o grimório do papiro encontrado na tumba, sei lá, de Merlin. Entendeu? E nele tem feitiços antigos. Eu tenho muitos feitiços que são antigos. Isso não é Wicca. Tá? A Wicca ela nem valoriza muito essa coisa de feitiços super antigos, né? Ela estimula a criação dos feitiços, né? Sim, a Wicca tem feitiços que são tradicionais, tem práticas de feitiçaria que são tradicionais, que já pertencem ao seu corpus, mas ela estimula, e ela não fica dizendo esse feitiço vem, né, da tia de Morgana, irmã de Merlin. É a hora que a pessoa que busca tem que ter o máximo de informação suficiente para compreender se as práticas daquele grupo são confiáveis com aquilo que ele ou ela acredita ou aceita como uma verdade. Exatamente. Exatamente. O buscador pesquisar e procurar entender justamente para não ser pego numa coisa... Exatamente. Então, assim, é um compromisso do buscador, né? É um compromisso do buscador, para não cair nessas armadilhas. Eita, tem um monte de coisa que vocês falaram aqui. Pera. Se o buscador não quer ler, se recusa, vai se enganar e vai se enganar fácil, viu? Vai se enganar fácil. WBP, que é do Ceará, boa noite. Carol, eita, Carol, boa noite, Carol de Recife. Boa noite, meu bem. Carla, Épona, né? Épona, boa noite, querida. Teu pé tá melhor, Épona? Até porque se a deusa é imanente, não teria sentido a incorporação. Exatamente. Deixa eu ver mais. Ser mais otimista e autêntico não é para todos. Intimista. Ah, sim. Então, cuidado com promessas de super feitiços. Às vezes uma pessoa chega para mim e diz assim, Paulo, me dá um feitiço bem poderoso aí, bem poderoso, aquele feitiço, sabe, P-Buff. Eu digo, faz um feitiço, né? Pede para fazer. Eu acho que é um consenso de muitos bruxos
fazer com que a pessoa faça o feitiço, ensinar a pessoa a fazer o feitiço, né? Porque existe um componente. Então, assim, veja o que é coerente no sentido de ser wiccaniano, de ser da Wicca, né? Eu estou falando de Wicca aqui porque é o que eu sou, né? É o que eu pratico. E eu não falo o nome de toda a Wicca, mas assim, é o que eu compreendo como sendo Wicca. Vocês podem buscar outras opiniões também. Então, no que se trata a feitiços, né, a prática de feitiços, nós incentivamos que a pessoa busque os ingredientes. Nem precisa comprar, busque, vá no lugar, vá na vizinhança, porque assim, existe a coisa do poder da busca. Márcia Frazão é formidável quando fala nisso. O poder da busca. Um elemento, uma erva, por exemplo, quando você busca, encontra uma erva que você cultiva, tem muito mais poder do que uma erva que você compra, né? Uma resina, sabe? Uma resina que você encontra numa viagem é um presente, né? Uma dádiva. Tem muito mais eficácia do que uma resina que você assim, chega e compra, né? Principalmente se você tem muita condição de comprar essas coisas. E muito mais poder ainda do que se você mandar alguém fazer. Certo? Porque a pessoa não está envolvida emocionalmente com o seu desejo. E nós, wiccanianos, temos essa noção. Temos essa noção de que a pessoa que quer deve ser o enfeitiçador, deve ser a pessoa que lança o feitiço. Certo? Então nós temos muito mais essa coisa de ensinar a pessoa a fazer o feitiço do que fazer o feitiço para outra pessoa. Isso não é consenso, isso não é unanimidade, tá? E também, assim, isso não se aplica a todos os casos. Às vezes existem pessoas que passam por uma necessidade grande e desejam uma ajuda. Por conhecerem alguns grupos, desejam uma ajuda mágica de um grupo. Isso aí é uma coisa totalmente diferente. Alguém está doente e deseja que um grupo faça um trabalho mágico, porque a pessoa não tem um conhecimento para isso, que o grupo faça um trabalho mágico em que ajude no seu processo de cura. E ela até se oferece para se envolver nesse trabalho. Né? Então, assim, altamente indicado fazer um feitiço para a pessoa. Então, isso não se aplica a todos os casos. Isso é muito diferente quando a pessoa quer o amor da vida, quando a pessoa quer, sabe, quer um emprego, quer algo, né? Certo? Então, é ela quem tem que buscar, é ela quem tem que ir atrás. Cuidado com essas promessas de que a Wicca vai solucionar todos os seus problemas. Você vai deixar de ter problema, né? Por ser wiccaniano. Não vai. Muito pelo contrário. Né? A Wicca não vai tirar você dos problemas. Ela vai fazer você passar pelos problemas. Mas, para além disso, ela vai fazer você passar a enxergar qual é a origem desses problemas. Porque, às vezes, esses problemas acontecem... vem de um ciclo, que é o que a gente chama de padrões, que esses ciclos, que outros chamam de karma, né? Que isso volta a acontecer na vida da gente, que é exatamente para chamar a atenção da gente para alguma coisa que a gente não está dando atenção. Ou algum aspecto nosso que a gente não está trabalhando direito, né? E aí vem esse ciclo para trabalhar, vem esses gatilhos, né? Para trabalhar a nossa sombra, enfim. E aí você vai ganhando autoconhecimento, né? Você vai ganhando sua sabedoria interna. Então, a Wicca não vai livrar você dos problemas. Ela vai fazer você passar por problemas, né? Agora, passar por problemas sob uma perspectiva. Sob a perspectiva de um dedicado ou de um iniciado, de uma pessoa na busca por um despertar, compreender qual que é a causa daqueles problemas, por que eles acontecem na nossa vida, e sair da posição de vítima. Ai, coitadinho de mim, tudo acontece comigo, ninguém me ama, todo mundo me odeia, só eu que sou errado, só eu que sou ruim. Não, não é isso. É você passar por esses problemas com dignidade, aprender com eles e ganhar força com eles. Certo? Cuidado com o Wicca em inbox. Gente, acho que eu vou ganhar muita raiva de muita gente aqui. Cuidado com o Wicca em inbox. Viu, gente? O que é o Wicca Inbox? É feito China Inbox, é feito Mac Inbox.
é uma Wicca pronta para você consumir. É uma Wicca como um produto. Precisa de um feitiço de amor? Tome aqui, ó, tá aqui uma caixa. Temos um box, feitiço de amor, feitiço infalível, poderoso, maravilhoso, da bruxa lá da Irlanda, não sei o que, do norte. Tá aqui o feitiço. Pegue por R$1.000, R$1.500. A pessoa que tem o dinheiro vai e compra, né? A pessoa que não tem vai, se esforça e compra. Cuidado com isso, certo? Não é isso que a Wicca prega, tá? Eu não estou dizendo aqui para não comprar produtos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente fica feliz em ver pessoas criando produtos, ver pessoas produzindo suas artes, em termos de velas, em termos de essências, mas quando você tenta, até numa intenção boa de facilitar a vida da pessoa, você está tirando daquela pessoa um aspecto muito poderoso da caminhada do buscador, que é a própria busca, né? Que é o produzir o conhecimento, que é o fazer o seu feitiço, que é a autonomia mágica, né? É muito bom você ver joias, é muito bom você ver estátuas sendo confeccionadas. Hoje a gente tem uma facilidade maior do que antigamente, mas vamos ter cuidado, vamos ter parcimônia, para que a casa da gente não vire uma outra loja, né? E aí a gente não trate os deuses como adornos, né, de prateleira. Eu vou fazer um feitiço de amor, eu tenho uma estátua maravilhosa de Afrodite, eu tenho, né? E aí eu vou fazer sem ter a menor relação com aquela divindade, mas tratar a Wicca como um produto, né? É como eu vou fazer uma sopa, eu tenho que comprar macarrão, tenho que comprar carne, tenho que comprar legumes, tenho que comprar e misturar tudo. Então assim, cuidado com essa Wicca em box, essa Wicca vendida em caixas, né? Essa Wicca pronta, porque a Wicca não é pronta, a caminhada mágica e o sacerdócio não é pronto. Existe um caminho percorrido por pessoas que podem lhe orientar, essas pessoas podem lhe orientar, mas a pessoa não vai trilhar o caminho por você. Você precisa trilhar o caminho, né? E esse caminho envolve trabalho, esse caminho envolve suor de sua parte, dedicação de sua parte. Ele não é pronto. Ele não é pronto. Se você pensa que você está se enganando. Você está caindo, você já foi capturado por uma armadilha, certo? E se você tenta fazer o contrário, é o seu ego falando isso. Então, cuidado com essa Wicca in box. Cuidado com essas vivências. Existem vivências, né, que conferem títulos. Vamos fazer uma imersão. A moda agora é imersão. Antigamente era workshop. Agora é uma imersão. Vamos fazer uma imersão e tudo é quântico, né? Até o Wicca quântico eu já vi. Vamos fazer uma imersão na Wicca. Uma experiência, uma vivência aí de 2, 3 dias, um fim de semana no hotel. Aí tem um pacote A, pacote B, pacote C. Vamos fazer, e no final dessa imersão, vamos fazer uma iniciação. A pessoa sai iniciada dessa imersão, porque já vivencia. A gente já estudou todo um programa, né? Que é visto na dedicação e tal. A pessoa já sai iniciada nisso. Gente, não é assim. Isso é balela, isso é armadilha. Tá? Não é. E aí isso vai pegar que pessoas? Pessoas que têm pressa. Pessoas que não estão interessadas, só estão interessadas no título, na veste, mas não estão interessadas no processo. No processo de autoconhecimento que o tempo vai conferir a essa pessoa. Porque o Wicca é tempo, né? O sacerdócio, ele vem com o tempo. Eu garanto, como qualquer sacerdote, sacerdotisa que está aqui presente hoje, né, vai dizer que a experiência veio com o tempo, não veio no workshop. Claudio Van está falando aqui, eu garanto a vocês. Claudio Van, diga aí. Se o seu sacerdócio ele foi construído numa vivência. Com certeza não foi, eu sei que não foi. Né?
ou algum dedicado meu que está aqui, ou algum iniciado que está aqui, se foi numa imersão que você... E assim, as pessoas julgam, muitas pessoas julgam uma coisa importante quando você pega um cogumelo que vem lá do México, ou uma flor e fuma e cheira essa flor, pronto. Teve uma experiência com alguma planta enteógena, né? E acha que aquilo foi uma iniciação. E se tornou o grande guru da vida, o grande elder, né? Pica das galáxias. Né? Não caiam nessa. Isso é armadilha do ego também. Tá? Então cuidado com isso. Certo? Tem gente que vem em busca dos ornamentos, né? Então assim, quando você faz uma imersão, é a mesma coisa de uma pessoa querer entrar na Wicca e já vestir joias, colocar joias, a gente tem uns, né? Tem uns grupos que tem as coroas, tem os capacetes, né? A sacerdotisa aquela lua, o sacerdote uns chifres, né? Tem a túnica, o manto ritualístico, tem joias específicas, existem ornamentos que definem papéis no coven. E aí uma pessoa com uma vivência de alguns dias ou algumas semanas já quer ornar tudo isso. Qual que é o valor disso para aquela pessoa e qual que é o valor disso para um iniciado? Né? Um anel para um iniciado não é só um anel. Gente, um cordão que a gente vende, um cordão que a gente compra por R$2, para um iniciado não é só um cordão. Para um iniciado é o registro de toda uma vivência, de todo um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autotransformação, que dá o direito àquela pessoa usar aquele ornamento com um sentido. E as pessoas que passam pelo mesmo processo, ao ver alguém usando aquilo, vão perceber, pô, essa pessoa chegou aí, né? Essa pessoa chegou lá, chegou nesse ponto. É feito faixa de karatê. Sabe faixa de karatê? Sabe corda de... Acho que... Não sei se na capoeira tem, mas acho que tem, né? Corda de capoeira, faixa de karatê. É a mesma coisa. Né? É uma corda que você pode ir na rua comprar por R$5, R$10. Mas só a pessoa que passou pelo processo sabe o valor daquilo ali. Sabe a importância, né? E o poder daquilo ali. Daquela cordinha vagabunda, né? Barata. Que aquilo ali é corda para usar em alça de bolsa. Mas veja qual o valor para a pessoa que passou por todo um processo de treinamento. Certo? Quando outros querem ornar pelo desejo de ornar e não pelo sentido que aquilo representa. Isso é uma outra armadilha. Certo? Não pensem que processos iniciáticos, e não desdenhem de processos iniciáticos, e não queiram mudar processos iniciáticos de grupos que já são consolidados. Porque o método daquele grupo existe por um sentido. E você vai perceber o sentido quando você passar por todo o método. Se o negócio diz assim, olha, você vai ter que escrever muito. E se você não escrever, você não vai para frente, então escreva se você quer ir para frente. Só depois de você escrever muito é que você vai entender a importância da escrita. Se diz assim, olha, para você ser iniciado, você vai ter que ir, sei lá, todos os dias cavar uma planta, plantar um negócio. Então plante. Não queira passar por cima disso. Porque esse sacerdócio não vai adiantar. E depois disso você vai compreender o sentido. Certo? Então assim, cuidado com essas armadilhas. Né? Achar que é tudo fácil. Porque você vai chegar num ponto, e eu já me vi nesse ponto, de achar que tudo é fácil demais. E quando você acha que tudo é fácil demais, aquilo perde sentido de existir. Houve um tempo que eu quase deixava a Wicca porque eu achei que todo feitiço podia me dar qualquer coisa, né? Aí eu fiquei pensando, digo, pô, será que a Wicca é só feitiço, feitiço, feitiço? Foi quando os deuses me mostraram que não. E me colocaram perto de pessoas que tinham uma visão mais aprofundada da Wicca. Tinham uma visão mais de autoconhecimento, né, da Wicca. E aí foi que eu fui vendo, fui compreendendo, tô falando lá de 2003, 2002, né?
Aí foi que eu fui compreendendo, porque eu era auto-iniciado, eu não conhecia ninguém nessa época. Aí tinha visto livro que falava de feitiço, 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 e achava que a Wicca era só feitiço, estava caindo numa armadilha também. Cuidado com práticas que destoam da Wicca, eu já falei um pouco sobre isso, né? Veja o que é Wicca, o que não é, veja o que é prática da Wicca, o que não é. Olha, tem gente que diz assim, você tem que cortar o pulso, não, corra do grupo, que a Wicca não pede isso. Você tem que, sei lá, transar com um sacerdote ou com sacerdotisa, corra, porque não é para isso. Sabe? Você tem que participar de um rito, caçar um boi num lugar, corra, porque não é isso. Tá? Isso pode ser outra coisa, não é Wicca. Então, cuidado com práticas exóticas, né? Ou seja, práticas estrangeiras. Estrangeiras práticas que não são da Wicca e pessoas que tentam colocar essas práticas. Estude a filosofia e você vai ver, né? Eu vou invocar Santo Expedito no leste, São Sebastião no sul, Santa Bárbara no oeste, Santo não sei quem no não, né? Wicca não consegue se misturar com o catolicismo, porque o catolicismo condena a bruxaria. O catolicismo, os paradigmas do catolicismo são muito diferentes. Então são egrégoras que não se batem, não se complementam, certo? Misturar água e vinho é uma coisa, misturar água e óleo é outra coisa. Tem coisas que não se misturam, simplesmente porque não se misturam. Não é porque se odeiam, é porque não dá. E aí tem gente que tenta incorporar esses elementos, mas não dá. Certo? Você não vai ter uma vivência completa, né, naquilo que é mistério da Wicca. Cuidado com o consumismo, já falei um pouco sobre isso também, né? Cuidado com o consumismo. Eu tenho uma roda do ano. Em cada esbá eu tenho uma deusa para celebrar. Eu vou comprar uma estátua de uma deusa para cada esbá. Por que não fazer um desenho? Por que não fazer uma arte? A Wicca é craft, né? A Wicca vem da palavra chamada witchcraft, ofício da bruxa. Ofício no sentido de artesanato, né? O mesmo que handcraft. É arte. Então a bruxa bota a mão na massa, o bruxo bota a mão na massa para montar o seu altar. Se você compra objetos de um altar, é diferente de você ir em busca de objetos que dizem respeito àquela divindade e montar o seu altar. São coisas diferentes, né? Infelizmente, eu hoje vejo grupos, ainda bem que não são muitos, né? Mas eu hoje vejo alguns grupos que, em termos de estética, faz inveja, né? Em termos de estética, é um show. Mas quando você parte para a profundidade daquele rito, não tem nada. É vazio. É uma coisa rasa. A gente só vê beleza estética, mas não vê profundidade, não vê transformação. Certo? Então cuidado com esse consumismo. Porque você acaba se preocupando muito com o que vai ter no seu altar do que com o que você vai vivenciar no seu ritual. Certo? Você acaba muito preocupado com o que ter do que com o que fazer. Com o que viver. Então assim, fazer os seus instrumentos o máximo que você puder fazer. Claro que a gente não consegue fazer um caldeirão, a gente não consegue fazer um atame, né? A gente tem que ter um conhecimento mínimo em metalurgia para fazer determinados instrumentos, mas dá para a gente personalizar instrumentos. Dá para a gente fazer vassoura, a gente consegue fazer, bastão a gente consegue fazer, outros instrumentos a gente consegue fazer, toalhas de altar a gente consegue, né? Uma pintura, mesmo quem tenha habilidade com pintura, entrou um pintor aqui maravilhoso agora, Rurik, né? Rurik, pessoa querida, que é pintor, né? Professor de pintura, tem maestria nisso que eu estou falando.
Ele pode muito bem pintar os seus. É diferente de você ir numa loja e comprar. Você pode pintar, você pode, sei lá, customizar, dar sua energia, bota a sua energia. Não estou dizendo que não é para comprar. Eu estou dizendo para não fazer do seu sacerdócio um grande shopping, né? Um grande consumidor, certo? E aí vem umas dicas que eu dou para vocês. Eu acho que eu já passei 1 hora, talvez. Hécate de um lado, uns anjos do outro. Exatamente. E eu, ei Jesus, vem ver esse rolê aqui. Exatamente. É uma loucura, né? Boa noite, Rufus. Boa noite, Titi. Meu sobrinho entrou aqui. Não sei se ele está aqui ainda. E aí umas dicas para vocês, né? Para quem está começando sua busca e quem já tem um conhecimento relativamente interessante, eu acho que já dá para vocês bolarem algumas coisas. Por exemplo, definir sua rotina, né? Defina uma rotina. Defina a sua rotina, tanto mágica quanto rotina de estudos, e cumpra. Quando você cumpre aquilo que você estabelece, você está alimentando uma egrégora. Você está fortalecendo uma egrégora. Certo? Da mesma forma, quando você tem uma casa, que você todos os dias você lava, você limpa, você varre, você faz a comida, você deixa tudo organizado, você mantém a harmonia daquela casa, você mantém a saúde daquela casa. Quando você se propõe a estabelecer uma rotina e cumprir essas rotinas, você está alimentando a sua egrégora pessoal. Certo? E você, com o tempo, você vai percebendo, as suas condições vão mudando para você manter essas práticas. Crie um roteiro de estudos e cumpra esse roteiro. E esse roteiro envolva leitura e produção. Você não é obrigado a aceitar tudo que você lê. Você vai ler, se você é de um caminho auto-iniciático, se você é de um caminho solitário. Você vai ler, vai estudar, vai experimentar e vai ver o que é que cabe, o que é que condiz, o que é orgânico para você. Confeccione seus próprios itens, confeccione seus próprios feitiços, elabore seus próprios feitiços, com base naquilo que é coerente, né, com a prática wiccaniana, se você busca o caminho wiccaniano. É feito Raquel disse aqui. Você vai fazer um círculo mágico, compreenda que é chamar os antigos do norte, os poderes do ar, da terra, os antigos do leste, os poderes do ar, para lá. Não é chamar Santo Expedito, Jesus, São Sebastião, Maria, Oxum, Oxalá, Zeus e não sei quem, tudo numa panela só. Né? E ver que as energias, você vai conviver com seres, com divindades que condizem com a sua prática. Vou chamar Santo Agostinho porque ele era um filósofo maravilhoso. Santo Agostinho era misógino, terrível, né? Aí eu vou chamar ele no meu círculo mágico, uma sacerdotisa, eu vou chamar ele no meu círculo mágico. Numa religião que enaltece o feminino, com tudo aquilo que é inerente ao feminino, menstrual, o poder do sangue, o sangue menstrual, o poder do ventre, né? O poder do sexo, do orgasmo, tudo isso que outras religiões abominam. Eu vou e boto o paradigma daquela região em soco no meu círculo mágico. Aí veja o sarrabui que vai dar, depois não reclame. Certo? Então assim, fica essas dicas. E dê sentido a tudo que você usa. Certo? Tudo que você usa dê sentido. Para evitar o consumismo. Olha, se no círculo mágico eu preciso definir o espaço, se eu acho mais orgânico, definir o espaço sagrado, definir o espaço do círculo mágico, eu posso comprar uma corda e usar para definir, né? E colocar essa corda assim, para eu conseguir visualizar os limites do círculo mágico. Certo? Então aquela corda vai ser para isso. Ah, mas eu quero comprar um dragão maravilhoso, porque eu acho bonito. Tá, achou bonito. E aí, o que é que isso vai servir para o seu sacerdócio? Né? Para a sua prática. Então, assim, em termos de prática, adquira aquilo que tem sentido, adquira aquilo que vai ser útil à prática. A mesma coisa faça apenas aquilo que é útil para a sua prática, no que se diz respeito ao seu sacerdócio, ao seu desenvolvimento mágico,
ao seu desenvolvimento sacerdotal. Foco. Né? Você não precisa querer botar tudo dentro do seu quarto, senão seu quarto vai virar aquela casa barroca, né? Exagerada. Um bizarro, como diz Márcia Frazão, né? Então é isso. Certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Lembrando das bizarrices que já vi na minha jornada solitária. Quem nunca, né? E quem nunca fez uma bizarrice, né? Ó, Café Mariah. Ô, Deck, saudade de tudo. Guto, boa noite. Guto Nunes, não sei se você tá aí ainda. Pois é isso. Se alguém tiver alguma resposta, ou desculpa, alguma pergunta para fazer, faça pergunta. Se tiver algum comentário para fazer, comente. Pois é. Que aí eu vou encerrando por aqui. Agradecendo, né, a presença de todos vocês, mais uma vez, pelo papo, pelas contribuições. Adorei as contribuições, é sempre enriquecedor aí quando vocês colocam o ponto de vista de vocês, colocam as experiências de vocês, porque é para isso, né, é uma conversa. E dizer que dia 29, Damon me corrija se eu estiver errado, tem Tarde em Turicanos no Ceará, em Fortaleza. Depois vocês entram em contato com o Damon, veja aí, logo tá se colocando aí nos grupos. E é isso. Um cheiro para vocês. Tenham uma noite, um resto de noite abençoado. Fim de semana que tá chegando, amanhã é sexta, tá chegando, mais abençoado ainda, que vocês possam descansar para quem precisa, brincar para quem deseja, passear para quem quer passear, namorar para quem quer namorar, ficar em casa e curtir a família para quem quer ficar em casa e curtir a família. Então, um cheiro bem grande para vocês e até a próxima. Eita, tô lendo os comentários aqui, viu? Blessed be, marido aqui. Eita, o marido tá elogiando. Obrigado, cheiro. Boa noite, Carol, boa noite.